Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, foi uma pessoa que nasceu, cresceu, formou-se e tornou-se adulto em uma família de militantes comunistas, como eram seus pais, o dramaturgo Oduvaldo Viana e a também autora teatral Deocélia Viana. Ou seja, ele desde o berço teve uma influência tanto política quanto é, dos itinerários teatrais dos seus pais, das escolhas profissionais e artísticas de seus pais. E a construção da fisionomia política e intelectual do Viana tem muito a ver com a trajetória de resistência e luta dos seus pais. Os valores que Viana assumiu ao longo da vida, recusando e combatendo o egoísmo e a ganância do meio burguês, bem como a exploração do homem pelo homem, desbordaram para a sua obra teatral. Não havia linhas nítidas de fronteira entre vida e criação. Era, na maioria das situações, uma simbiose, uma relação de complementaridade. Vianinha seguia uma existência quase franciscana, vivendo com o mínimo indispensável, totalmente refratário ao consumismo, à acumulação material, à ostentação e ao desperdício. Ele detestava a mentalidade consumista e a hipocrisia social. Tudo o que ele escreveu estava, em maior ou menor grau, impregnado dessas visões de mundo, desses alinhamentos ético-políticos, desses valores. A muito custo, com dificuldades financeiras e incompreensões de várias ordens, Vianinha procurava praticar o que pensava e acreditava. Assim podemos vê-lo no Teatro de Arena de São Paulo, no Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, no Grupo Opinião, escrevendo, representando, debatendo, propondo ideias, lutando por alternativas e saídas. Frequentemente, ele deparou-se com um dilema, tantas vezes dilacerador, entre o que se quer ser e o que se pode ser. Não é casual que em várias peças esse mesmo dilema entre o que se quer ser e o que se pode ser apareça em alguns personagens e situações, sobretudo quando se trata de alguém que luta pela transformação social e esbarra em obstáculos de monta, desde a família até as engrenagens de dominação, passando pelas tensões profissionais e pelas crises afetivas e amorosas. Então, isso me parece bastante importante, não se pode separar o homem do Criador em Vianinha, sob pena de desfigurá-lo. A relação de Oduvaldo Viana Filho com o teatro foi visceral. O percurso do Viana até o teatro foi influenciado, como eu já disse antes, pela atmosfera familiar e pelo contexto das lutas sociais e políticas dos anos 1950. A sociedade burguesa e o tipo de desenvolvimento excludente, elitista que o Brasil então reproduzia e continua reproduzindo na atualidade, eram recusados ferozmente pela geração estudantil da qual Vianinha participava. O teatro foi para Vianinha a descoberta de uma ferramenta poderosa de expressão, participação e intervenção na realidade. Nesse sentido, ele questionou sempre, através do seu trabalho teatral, o mundo ao seu redor, as relações sociais, as relações de poder, as injustiças e as desigualdades. Tanto assim que o grupo no qual ele despontou e depois viria a ser um dos principais líderes, o Teatro de Arena de São Paulo, se projetou no cenário artístico e cultural do país como um dos mais expressivos centros de produção de consciência crítica, seja no plano interno do grupo Arena, formando gerações de atores e diretores engajados politicamente, seja no plano externo, na medida em que constituiu em torno de si plateias receptivas a um teatro crítico e empenhado em retratar nos palcos o homem brasileiro, em suas múltiplas dimensões.
Eu penso que o teatro foi um cimento para as convicções mais profundas de Vianinha. Tudo aquilo que ele sentia e almejava, tudo o que o incomodava e lhe doía, tudo aquilo para o qual tinha urgência e o impelia a criação e a interpretação, estava relacionado a uma busca determinada, vigorosa e às vezes desesperada de uma totalidade que refletisse não apenas o seu ser, estar no mundo, mas o mundo mais amplo, contraditório e fascinante. Daí eu perceber em Vianinha a necessidade de nós estabelecermos sínteses dialéticas entre a dimensão do indivíduo e a dimensão coletiva, o que não se alcança sem um mergulho em nós mesmos e nas próprias teias que a sociedade estabelece à nossa volta, com todas as consequências existenciais, sociais e políticas. Portanto, Vianinha nunca fugiu do embate consigo próprio na relação com o mundo. Ao contrário, o teatro que ele perseguiu e, a meu ver, conseguiu construir é um teatro profundamente relacionado com a existência do homem na Terra, com as vicissitudes do homem brasileiro numa realidade extremamente adversa e desigual e perversa. Esse processo foi um processo que, se começou no Arena, jamais foi interrompido, mesmo quando o Viana foi para a televisão fazer as adaptações de peças teatrais para a linguagem televisiva e na criação do seriado A Grande Família. Naturalmente, com as dificuldades de cada época, não podemos comparar a liberdade que o teatro de Arena tinha no democrático governo do presidente Juscelino Kubitschek com o regime de ditadura, censura, tortura e opressão da ditadura militar, período no qual ele ingressou na televisão, particularmente na Globo, para realizar adaptações de peças e principalmente a elaboração da Grande Família. Havia limitações muito grandes na televisão diante daquele quadro de censura e restrições. Mas ainda assim eu quero chamar a atenção que o Vianinha, na essência, não se afastou dos ideais fundamentais que o levaram ao teatro e à expressão dramatúrgica. A paixão foi um elemento decisivo para o Duvaldo Viana Filho. Em todos os planos em que ele atuou e vivenciou, a paixão o movia de uma maneira absolutamente incontida e visceral. Mas eu diria que, acima das demais paixões, e nem por isso elas deixavam de ser fortes, a política prevaleceu e prevalecia mesmo nos momentos em que a saúde do Viana estava em xeque. Eu me recordo que na entrevista que me deu a saudosa atriz Odete Lara, reconstituiu uma cena eloquente. Os dois estavam juntos, Viana com 39 graus de febre, muito gripado e abatido. Toca o telefone. É alguém do partido convocando para uma reunião. Como se renascesse das cinzas, Viana imediatamente avisou Odete que tinha que sair, porque tinha uma reunião e ele não podia deixar de ir. Ela ponderou: mas você está com febre? Não, mas eu já estou me sentindo melhor, eu tenho condições de ir. Sim, foi. Várias das namoradas do Viana, e como se sabe, ele foi um reconhecido namorador e sedutor no seu tempo, destacam o fato de que ele tinha uma certa dificuldade de entrega ao amor, no sentido mais totalizante e mais profundo, porque ele
existia um limite para que ele mergulhasse no sentimento e abrisse mão de outras coisas, em nome de viver tudo aquilo. Era a política. Quer dizer, a política conseguia suplantar as paixões de um homem sempre apaixonado pelo que fazia e com as coisas em que estava envolvido. Não me parece casual o fato de que alguns dos seus melhores amigos e companheiros, como, por exemplo, Paulo Pontes, Armando Costa, Ferreira Goulart, entre outros, fossem membros do Partido Comunista Brasileiro como ele. Ele desde o CPC, passando pelo Grupo Opinião e depois pelas diferentes experiências que o aguardavam, sempre teve a companhia, não é, dessa família PCB, como eu costumo chamar, que se caracteriza por um tipo de compartilhamento de valores, de convívios, de modos de ser, de interrelações extremamente singulares. E isso foi algo que acompanhou o Viana e que, a meu ver, foi um dos fatores assim, muito preponderantes na construção dessa paixão que eu diria mais destacada e superior, que era a paixão pela política. Mas eu queria também chamar a atenção de que ele não deixou de viver momentos amorosos e afetivos, familiares também, por causa disso. O que me parecia acontecer é que a intensidade com que ele se jogava em experiências outras era uma intensidade menor do que ele reservava para a política. Portanto, o Viana foi um apaixonado movido principalmente pela paixão pela política. Um ponto-chave para se compreender a obra teatral do Viana vem do fato de que ele, em momento algum, ele admitiu renunciar à busca da expressão artística e estética em nome dos apelos ideológicos, quaisquer que fossem. Talvez tenha sido, a meu ver, um dos seus grandes méritos como homem de teatro, o fato de que, na ampla maioria de sua obra, não submeteu a sensibilidade aos cálculos políticos da hora, por mais que o sentido da política o norteasse e o demandasse o tempo inteiro. Digo ampla maioria porque, evidentemente, houve exceções, como os famosos autos de agitação e propaganda do Centro Popular de Cultura, que se apoiavam em um excessivo didatismo para forjar um tipo de espetáculo que tentava encurtar o caminho de entendimento dos problemas sociais do país. O problema ali é que a linguagem e as referências culturais de muitos daqueles autos dificultavam a assimilação dos conteúdos pelas plateias populares. Há um episódio envolvendo o Vianinha que demonstra bem o descompasso entre a formulação ideológica radical e a dificuldade de estabelecer uma comunicação mais efetiva com o público. Ao representar num subúrbio carioca um dos autos do CPC, que denunciava o imperialismo norte-americano no Brasil, Vianney entrou em cena vestido de tio Sam. E, desapontado, ele ouviu um cidadão na plateia rindo e comentando: "Olha só, o Papai Noel!" É importante assinalar que, numa fase posterior à do Centro Popular de Cultura, Vianney questionou a eficácia de um teatro panfletário descolado dos níveis de compreensão e percepção das classes populares. Ele escreveu, num dos seus textos, a meu ver, mais inspirados, aspas, "as peças ideologicamente perfeitas podem ser mudas para o povo,
se não lhe dão meios para a compreensão. É preciso um teatro ajustado à capacidade intelectual do povo brasileiro. Um teatro com formas já consagradas pela percepção popular. E acrescentou: a aproximação metódica e contínua junto ao nosso povo é condição decisiva para um verdadeiro movimento cultural de massas. Portanto, Vianinha percebia que o trabalho criativo, mesmo quando vinculado às causas sociais, não pode ser tutelado por diretivas dogmáticas ou por palavras de ordem. Com o passar dos anos, Vianinha insistiria que de forma alguma se deve rebaixar o nível das obras de arte e estreitar a sua capacidade de apreensão da realidade. Pelo contrário, segundo ele, o artista consciente deve evidenciar a complexidade do mundo e das relações humanas, valendo-se da sensibilidade, da emoção e da liberdade de criação. Na sua fase mais madura, Vianinha demonstrou estar ciente do desafio fundamental que teria a enfrentar como autor: o de buscar harmonizar o impulso criativo e as singularidades estéticas com as tensões sociais e as razões políticas do seu teatro. Aliás, razões que se projetavam para muito além das questões existenciais, ainda que também Vianinha as valorizasse como um componente indissociável da trajetória humana. Em síntese, Vianinha não perdeu, eu diria que praticamente nunca ele perdeu essa visão mais ampla do fazer teatral, das circunstâncias e consequências da obra de arte, diante dos apelos político-partidários ou ideológicos. Quer dizer, ele foi um autor que, mesmo sendo um homem de partido, não renunciou à sua autonomia relativa como criador. E isso me parece, no cenário do teatro brasileiro, e vou mais além, da própria literatura brasileira, eu não digo uma exceção, porque houve vários outros casos, como, por exemplo, de outro biografado meu, Graciliano Ramos, mas constitui efetivamente um fato marcante de um grande intelectual e um homem de teatro por inteiro e militante comunista para sempre, não submeteu o seu teatro, a sua expressão artística aos dogmas e aos panfletos e às palavras de ordem.